Mas será que é possível se proteger e minimizar os danos individuais e coletivos nessa nova onda da pandemia? Vou falar de pelo menos 5 medidas que diminuem o risco de infecção de desenvolver as formas graves da doença, ou ao menos evitar a transmissão do vírus para outros. Fique até o final do vídeo que você vai se surpreender. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olá, sou o farmacêutico Wilson e hoje vamos tratar de um assunto muito discutido durante a pandemia, que se chama coronavírus. O número de infecções pelo coronavírus voltou a subir nas últimas semanas. Manter a vacinação em dia e cortar as cadeias de transmissão são passos fundamentais para evitar que a situação se agrave. Infelizmente, os casos de Covid-19 voltaram a subir no nosso país. De acordo com as informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o país está atualmente com uma média móvel de 31 mil novos casos por dia. Há pouco mais de um mês, no final de abril, essa taxa estava em 12 mil. É mesmo, é? Quarta onda da Covid. O que explica a nova alta de casos? Brasil registra menor número de mortes por Covid em maio desde o início da pandemia, mas casos estão em alta. O coronavírus também parece estar por trás da maioria das internações por síndrome respiratória aguda grave. O coronavírus já é motivo de 59,6% das hospitalizações por infecções nas vias aéreas registradas nas últimas semanas. Entre os motivos que ajudam a explicar essa nova piora, destacam-se o abandono de praticamente todas as medidas preventivas, com o uso de máscaras em locais fechados, a chegada de tempos mais frios, a cobertura vacinal insuficiente e uma possível queda da imunidade após muitos meses de aplicação das doses. Mas será que é possível se proteger e minimizar os danos individuais e coletivos nessa nova onda da pandemia? Existem pelo menos 5 medidas que diminuem o risco de infecção, de desenvolver as formas graves da doença ou ao menos evitar a transmissão do vírus. Vamos a elas? 1. Usar máscaras em locais fechados. Ao longo do primeiro semestre de 2022, municípios, estados e o próprio governo federal promoveram uma série de mudanças nas regulamentações que foram criadas ao longo da pandemia para conter os números de casos, hospitalizações e mortes pelo coronavírus. É verdade. O principal símbolo disso foi a liberação total das máscaras, que deixam de ser obrigatórias na maioria dos lugares, inclusive em estabelecimentos fechados, onde há muita aglomeração. Na época, a decisão foi bastante criticada por muitos especialistas. Muitos acreditavam que a melhora momentânea dos números da pandemia não era suficiente para relaxar de vez, e especialmente abolir o uso de máscaras em lugares fechados ou com pouca circulação de ar, contextos que facilitam demais a transmissão do coronavírus. Sei. Com a piora no número de casos, a tendência é que máscaras voltem a ser recomendadas pelas autoridades. No final de maio, por exemplo, o governo de São Paulo voltou a sugerir o uso desse equipamento de proteção nas escolas e em locais fechados. O ideal, portanto, é usar a máscara se você for para um lugar que vai ter contato próximo e prolongado com outros indivíduos em locais com pouca ventilação, como lojas, shoppings, escritórios, transporte público e etc. Aí ele extrapolou. Se possível, de preferência, os modelos profissionais como a PFF2 e a N95, e certifique-se de que a peça se encaixa bem e veda todas as entradas e saídas de ar nas bochechas, no queixo e na maçã do rosto. Vacinação em dia. Mas antes de continuar, já deixe o seu like, assenta o dedo na inscrição e ative o sininho, pois isso me ajuda a realizar mais vídeos com essa qualidade para vocês, sempre agregando muita informação de qualidade para todos aqui no canal. A vacina contra o Covid não impede a infecção pelo coronavírus, ainda mais com a circulação de novas variantes, como a Omicron e suas derivadas. Mas é consenso entre os especialistas da área que as doses do imunizante são primordiais para diminuir a gravidade do quadro. Ou seja, estar com o esquema vacinal em dia pode até não evitar que você pegue o vírus, mas na maioria das vezes torna a infecção mais branda, sem necessidade de partir para uma internação ou o uso de remédios anti-inflamatórios e máquinas para oxigenação do nosso organismo. Beleza.
Os dados de vida real mostram como a vacinação foi essencial para diminuir a taxa de hospitalizações e mortes desde o início da pandemia. Média móvel diária de óbitos no país chegou a 3.000 em abril de 2021. Com o avançar da campanha da imunização, esse número foi se reduzindo aos poucos. Atualmente, essa taxa está em 109, um valor 27 vezes menor. Sei. A quantidade de doses preconizadas varia de acordo com cada faixa etária ou condição de saúde. Essas recomendações, aliás, são atualizadas constantemente pelas autoridades em saúde, conforme sugerem novas evidências científicas sobre a melhor maneira de manter proteção atualizada em cada grupo. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda idosos com mais de 60 anos, esquema inicial com 2 doses, mais dose de reforço 4 meses depois de completar o esquema inicial, mais segunda dose de reforço 4 meses depois da primeira dose de reforço. Adultos entre 18 anos e 59 anos, esquema inicial com 2 doses, mais dose de reforço 4 meses depois de completar o esquema inicial. Adolescente entre 12 e 17 anos, esquema inicial com 2 doses, mais dose de reforço 4 meses após de completar o esquema inicial. E crianças de 5 a 11 anos, esquema com 2 doses. Também é importante ficar atento ao calendário específico de onde você mora, pois podem ocorrer variações nas datas. Na dúvida, procure o posto de vacinação mais próximo de sua casa para receber orientações personalizadas. A cobertura vacinal contra a Covid-19, inclusive, está aquém do desejado em muitas partes do nosso Brasil. 9 estados como Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Alagoas e Mato Grosso ainda não alcançaram os 70% da população. Nossa, tem um vizinho aqui que está querendo fazer ruído. Ainda não alcançaram os 70% da população, com esquema inicial de 2 doses. Para completar, apenas 4 estados, São Paulo, Piauí, Paraná e Rio de Grande do Sul, estão com mais de 50% da população com a primeira dose de reforço no braço. Os dados foram compilados pelo projeto Coronavírus Brasil. 3. Fique atento aos sintomas. Num cenário com alta transmissão, o risco de ter contato com o coronavírus aumenta. Portanto, é importante ficar atento aos sinais típicos da Covid-19. Os mais comuns são, vamos a eles: febre ou calafrios, tosse, dificuldade para respirar, fadiga, dor no corpo, dor na cabeça, perda de olfato e paladar, dor de garganta, nariz entupido, náuseas, vômitos, diarreia. Putz, estou lascado. Se você está com um ou mais desses sintomas, o primeiro passo é limitar o possível contato com outras pessoas para diminuir o risco de transmitir o vírus adiante. Aí ele extrapolou. Já deixe o seu comentário sobre esse tema tão polêmico que estamos enfrentando. Mas o que você acha sobre o coronavírus? Tema polêmico, né? Então deixa aqui o seu comentário aqui abaixo. 4. Fazer o teste. Como você pode conferir na lista acima, os sintomas da Covid se confundem muito com os incômodos típicos de outras doenças, como a gripe e o resfriado. É claro. Para ter certeza de que o agente causador do quadro é o mesmo do coronavírus, vale fazer um exame. Hoje em dia, é possível encontrar nas farmácias os testes rápidos de antígeno que podem ser feitos até na sua residência. Fiz o autoteste de Covid e deu positivo. O que devo fazer com o resultado? Outra opção são os laboratórios de análises clínicas, que oferecem não apenas o teste de antígeno, mas também o RT-PCR, método que traz resultados ainda mais confiáveis. Que demais! Nesse contexto, vale sempre buscar a orientação de um profissional de saúde, que ajuda a interpretar os resultados e dar orientações de tratamento mais adequadas de acordo com cada caso. Pessoal, vou deixar aqui em cima um vídeo com um tema polêmico sobre a varíola dos macacos. Vai lá, está imperdível. 5. Seguir em isolamento se necessário. Se o teste tiver resultado negativo e mesmo assim os sintomas persistirem, vale seguir em isolamento por mais algum tempo, até se sentir melhor. Você pode estar com resfriado ou gripe e há o risco de transmitir esse vírus para contatos próximos. Caso o resultado seja positivo, é importante ficar em casa e evitar o contato com outras pessoas na escola, no trabalho, em ocasiões sociais, pelo menos 5 dias
ou uma semana, no mínimo. Se nesse meio tempo os sintomas da Covid piorarem, procure o hospital. Se melhorarem, tente repetir o teste e confira se houve alguma mudança no resultado. O cuidado e o distanciamento devem ser ainda maiores se você tem contato com indivíduos que possuem alto risco de desenvolver formas graves de Covid, como idosos ou pacientes com sistema imunológico comprometido. Esse auto-isolamento evita a criação de novas cadeias de transmissão no coronavírus na comunidade, o que, em última análise, pode representar um alívio para a situação da Covid na sua região ou até mesmo no nosso próprio país. Bem, pessoal, por hoje é só. Não deixe de deixar o seu like, sua inscrição e ative o sininho, pois assim eu consigo fazer mais vídeos com essa qualidade e você fica sabendo de tudo que rola aqui no meu canal Farmácia Digital. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.